Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar lateral esquerdo uruguaio, que segundo informações que acabaram de sair, já tem negociações para ser mais um atleta do Coritiba. Estamos falando de Camilo Cândido, 30 anos de idade, já teve uma passagem pelo futebol brasileiro, jogou ano passado na Colômbia, e quem sabe pode ser mais um atleta alviverde. A gente vai ver, galera, muita coisa sobre o jogador no vídeo de hoje, inclusive lances do atleta, mas só depois de você deixar sua inscrição aqui na FBTV, likezinho no vídeo, comentário e hypar o seu comentário para o YouTube continuar trazendo torcedores do Coxa para cá, tá bom? Recados dados, bora começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Camilo Cândido no ano de 2025. Lembrando de novo, ele tem 30 anos de idade, 1,74 m, jogou toda a temporada pelo Atlético Nacional, jogou Campeonato Colombiano e também a Libertadores da América, fazendo 57 jogos, 40 como titular, marcou um gol, deu 7 assistências, 3 pré-assistências, 54 passes para finalização, 117 cruzamentos, pessoal, bastante coisa, com 28% de acerto, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Retomou a posse de bola em média 7,8 vezes a cada 90 minutos, ganhou 38% das disputas de bola por cima e tomou muito cartão, né, pessoal? 14 amarelos e ainda foi expulso uma vez o Camilo Cândido no ano passado. Galera Coxa Branca, conta pra mim nos comentários do vídeo, ficaram animados com esse quadrinho, com os números do jogador? Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, que tá rolando o nosso cupom, tá bom? O FB Scout 10, que te dá 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro. Show! Bora seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento de Camilo Cândido, que sempre foi tido como um lateral assim, de elite, lá para o nível local, né, do futebol uruguaio. Foram 2, 3 temporadas tendo um rendimento bem acima da média. Depois ele começa a viver uma fase um tanto quanto conturbada na sua carreira. Vem aqui para o Brasil jogar no Bahia, minuto menos do que a gente esperava. Vai lá para o México. No Cruz Azul também não joga como a gente esperava e tem uma chance de voltar ao continente, chegando ao Atlético Nacional. Tem um começo ali de trajetória com a camisa do clube colombiano, que ele ficava no banco de vez em quando, acabava não sendo assim um titular absoluto, mas rapidamente ele consegue se estabelecer e virar um titular do Atlético Nacional. Ele termina a temporada jogando como uma peça importante, faz as finais ali contra o Independiente Medellín da Copa, né, da Colômbia como titular, vai até o final do ano, tanto que ele fez 57 jogos, né, mesmo estando na Colômbia. Isso aí é número de futebol brasileiro, né, de calendário pesados. E se você olhar a quantidade de vezes que ele ficou suspenso, teria batido tranquilamente mais de 60 partidas ao longo da temporada. Então ele conseguiu se recuperar sim na temporada de 2025. Depois de alguns anos, volta a ser protagonista numa grande equipe do nosso continente, tá bom? E a parte clínica, pessoal, de Camilo Cândido, será que deve deixar a gente preocupado? Rapidamente, pessoal, porque a princípio não. Né, pessoal? O que pesa ele ter tido uma lesão esse ano, uma lesão muscular que o tirou por 46 dias de combate. Em vias de regra, um jogador bem resistente nesse sentido. E até quando teve lesão, fez uma temporada de mais de 50 partidas. Né, na Colômbia, como a gente falou, uma pegada física parecida com a do Brasil. Isso, inclusive, até facilita o processo de readaptação ao nosso futebol, tá bom? Eu sei que vocês querem ver os lances do jogador, pessoal. Calma, vão aparecer aqui na tela daqui a pouquinho. Quando a gente fala de lateral, sempre temos que tomar cuidado, tá? Para não analisar ele olhando somente a questão se acerta ou se erra muito cruzamento. Feita essa ressalva, eu chamo na tela para a gente começar as características do jogador, vendo o mapa de cruzamentos, pessoal, do Camilo Cândido em 2025. Para começar, pessoal, nesse quadrinho não estão inclusos os cruzamentos na Copa da Colômbia, tá? Eu infelizmente não consegui as imagens da Copa, eu até tenho os dados assim, mas sem ver os cruzamentos eu não gosto de fazer o quadrinho, porque eu gosto de usar o meu critério, tá bom? Então estão faltando alguns cruzamentos aí da Copa da Colômbia. De qualquer forma, pessoal, 117 cruzamentos é bastante coisa. Mostra pra gente já um certo ímpeto ofensivo do Camilo Cândido, um cara que chega no campo de ataque e não faz muita cerimônia. Quando tem a chance, ele coloca mesmo a bola para dentro da área. 28% de acerto, pessoal, parece ruim, ainda mais dentro de um universo de observação tão grande, mais de 100 cruzamentos, mas é um número acima da média, tá bom? Normalmente os laterais ficam entre 20% e 25%, acertar um cruzamento a cada 4 ou 5 tentativas, 28% é bem legal. Quando a gente entra nas características do jogador, eu já consigo deixar as imagens ilustrando um pouquinho para vocês verem. O Camilo Cândido é um lateral ofensivo, como ficou claro nesse quadrinho. É um lateral que tem uma característica que eu gosto muito, que ele muitas vezes aparece por dentro para jogar. Não é aquele lateral que fica limitado a ficar com o pé na linha.
né? Por mais que ele tenha muito cruzamento, ele muitas vezes centraliza, aparece por dentro para criar situações. É um cara que procura passes, né? Não só cruzamentos, muitas vezes passa em profundidade, ele procura a zona central do campo, né, para achar os seus companheiros. Então é um lateral que tem um jogo bem interessante, tanto aberto, no lado do campo, quanto aparecendo muitas vezes por dentro. Ele é um cara com uma velocidade razoável, ele não tem tanto um para um ofensivo, não é aquele lateral que parte para cima da marcação, mas se ele tiver companheiros inteligentes, companheiros que se aproximem dele, ele consegue associar, toca, desloca, faz a ultrapassagem para poder chegar na zona mais perigosa do campo e quando ele tem a chance de colocar a bola para dentro da área, ele tem uma capacidade técnica interessante. É um cara que, a gente vai ver daqui a pouco o seu histórico, em várias temporadas ele coleciona muitas assistências. Então é um cara que sabe o que fazer quando chega no terço final. Tem uma boa terminação de jogadas, é um cara que costuma caprichar na hora de servir um companheiro, tentar um cruzamento, é um lateral que cobra a bola parada também. Então a gente vai ver ele batendo faltas, batendo escanteios para dentro da área. É um lateral bem completo, principalmente no que tange o jogo ofensivo dele. Beleza? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Poxa, Felipe, eu não faço ideia do que comentar. Comenta em Caps Lock. Coxa doido, coxa doido. Quem comentar isso eu vou saber que chegou nessa parte do vídeo, eu vou deixar o meu likezão também. Se quiser tirar nota 10, vire membro do canal, pessoal, R$3 você já consegue. Aí você vai poder comentar com o escudinho do coletivo. Vamos aproveitar o clima de embalo depois da vitória no Clássico no final de semana, tá bom? Bora seguir, pessoal, com o jogador, ver como é que foi a sua passagem no futebol brasileiro, futebol mexicano e último ano de Uruguai. Vamos nessa! Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Camilo Cândido como profissional. Temporada de 2022, jogando pelo Nacional do Uruguai. 42 jogos, 40 como titular. 4 gols e 7 assistências. Pessoal, como eu falei, uma força ofensiva diferenciada. 2023, ele começa o ano no futebol uruguaio, pelo Nacional. Depois ele se transfere aqui para o Brasil para jogar praticamente o retorno do Brasileirão pelo Bahia. Faz 45 jogos, 41 como titular, 2 gols marcados e 5 assistências. Dessas 7 participações, pessoal, 3 acontecem no Brasil com a camisa do Bahia, as outras pelo Nacional, na Libertadores e também no Campeonato Uruguaio. Aí começa a sua trajetória no futebol mexicano, né? Pelo Bahia, pessoal, foram apenas 19 jogos, tá? Ali no Brasileirão. Aí 23, 24 Cruz Azul, 22 jogos, 8 como titular, 1 gol e 1 assistência. Temporada 24, 25, que na verdade ele é o segundo semestre, né? De 2024, 16 jogos, 12 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. Como nós falamos, momentos excelentes com a camisa do Nacional do Uruguai. Pelo Bahia, não que ele tenha ido muito mal, mas teve muito pouca sequência, teve só um turno ali de brasileiro para jogar, ainda assim entregou 3 participações diretas para gol, depois vai para o Cruz Azul, praticamente não joga, tem uma retomada na sua carreira agora com a camisa do Atlético Nacional. Pelo menos é um cara, pessoal, que jogou em gigantes nos seus países, né? Nacional, o Bahia, né? O Cruz Azul no México, o Atlético Nacional, um cara que está acostumado, pelo menos, a ambiente de pressão, ambiente, por que não, de times protagonistas. Beleza? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo. O que eu acho de Camilo Cândido, possivelmente, reforçando Coritiba? Bem, aquele torcedor mais pessimista vai falar, poxa, Felipe, ele jogou aqui no futebol brasileiro e não performou. Isso é verdade, tudo bem que ele teve pouca sequência, mas eu tendo a ver o copo meio cheio. É um cara que já teve uma experiência no Brasil, já passou um pouquinho por esse processo de adaptação, então vai estar um pouco mais acostumado ao nosso futebol, ao nosso calendário. Ele vem de uma liga onde estava jogando muito, que era a Liga Colombiana. É um cara que performou bem em Libertadores recentemente, jogou em clubes grandes, por onde passou, e veio de uma temporada muito boa, principalmente no aspecto ofensivo, com a camisa do Atlético Nacional. Então um pouco mais adaptado, um pouco mais experiente, acho uma excelente contratação. Camilo Cândido, vou repetir o que eu falei lá no scout quando ele veio para o Bahia. É um jogador de um nível excelente para o nosso continente, por mais que ele tenha tido algumas oscilações na carreira. Eu acho que é um cara de ótimo nível, tem tudo para ajudar. Caso se confirme, vou achar um excelente reforço do Coxa, beleza? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda na minha opinião? Conte pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!